Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo. Nós estamos começando agora uma sequência de estudos sobre a geografia de Rondônia. Esta é a primeira aula sobre este assunto e nessa primeira aula nós vamos iniciar falando sobre os aspectos gerais, né, do estado de Rondônia, seus limites e a sua área. Então peço que vocês acompanhem comigo e vão acompanhando comigo os vídeos que nós vamos falando em detalhes sobre toda a geografia do estado de Rondônia. Então, nessas aulas que nós vamos desenvolver durante toda essa sequência, vocês verão muitas informações a qual eu construí aqui através dos slides. Claro que vai aparecer aqui muitos slides com muitos textos, muitas informações. Vocês podem pausar o vídeo, a videoaula, e fazer a leitura com calma, com paciência. Se precisar, vocês podem deixar um comentário aqui no YouTube, aqui embaixo, que eu estarei conversando com vocês. Eu posso até enviar um arquivo em texto para que vocês possam estudar a parte, né? Mas caso precisem, caso necessitem, vocês podem pausar o vídeo. Inicialmente, quero trazer aqui os aspectos gerais do estado de Rondônia. Rondônia, ele é um estado que ele está localizado na região norte do Brasil. Daqui a pouquinho vou mostrar um mapa para você do estado de Rondônia na região norte do Brasil. E está localizado na região norte, a sua capital é Porto Velho e todo o estado de Rondônia ele é formado por 52 municípios, né? Aqui no texto ele vai dizer que a sua área territorial, segundo o IBGE, é de 237.590 quilômetros quadrados. Então, toda a área do território do estado de Rondônia, segundo o IBGE, compreende a 2.337.590 quilômetros, ok? A população do estado de Rondônia ela é constituída, ela é formada por 1.796.460 habitantes. Claro, é uma estimativa do IBGE do ano de 2020, sendo o terceiro estado mais populoso da região norte, ficando atrás somente do Pará e do Amazonas. Os municípios mais populosos, segundo o IBGE, estimativa de 2021, é Porto Velho, com 548.952 habitantes. Em seguida, Ji-Paraná, com 131.026 habitantes. Ariquemes, com 111.148 habitantes. E Vilhena, com 104.517. Então, na sequência aqui, ó, né, do município mais populoso ao município menos populoso, dessa sequência que nós estamos vendo aqui, que está aparecendo aqui para você, ó, nos aspectos gerais, temos Porto Velho, que é a capital, né, como o município mais populoso, seguido ali de Paraná, Ariquemes e Vilhena, né? São esses os municípios mais populosos. São os municípios ali que ultrapassam 100 mil habitantes. A densidade demográfica é de 6,58 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos supor que nós decidamos aí dividir todo o território do estado de Rondônia em pequenos quadradinhos. Cada quadradinho tem o tamanho, a dimensão de 1 quilômetro quadrado, certo? Aí depois eu pegasse toda a população de Rondônia, esses 1.796.460, e distribuísse um habitante para cada quadradinho. Se eu pegasse cada habitante e distribuísse para cada quadradinho, com 1 quilômetro quadrado aqui no estado de Rondônia, eu teria em cada quadradinho 6,58 habitantes por quilômetro quadrado. Então, Rondônia, ele é um estado relativamente, se comparado ali com a região norte, né? Um estado grande, tem um território grande e ele é pouco habitado, né? Cada quilômetro quadrado, se eu distribuísse os habitantes para cada quilômetro quadrado, caberia ali quase 7 habitantes, certo? O fuso horário dele é o UTC 4. Por quê? Em relação ao meridiano de Greenwich, né, Rondônia está a menos 4 horas do meridiano de Greenwich, certo? Então, se a gente for analisar aqui no Brasil, por exemplo, o horário oficial do Brasil segue o horário da capital, que é Brasília.
Então, enquanto esse vídeo está sendo gravado aqui, é 10h27 da manhã, né? Brasília está a menos 3 horas da linha do meridiano de Greenwich, né? Que é a linha 0. Então, agora é 10h27, em Brasília é 11h27, né? Lá está menos 3, Rondônia está menos 4. Né? Então, o fuso horário de Rondônia é menos 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich, certo? O clima predominante aqui em Rondônia varia ali, ó, né, do equatorial úmido. Ele é o equatorial úmido, né? A região que tem uma altíssima umidade. Então, nós vivemos em uma região muito úmida, né? Uma temperatura média em torno de 26 graus Celsius. Então, esses são os aspectos gerais do estado de Rondônia, certo? Quero trazer agora os dois símbolos que representam o estado de Rondônia. O primeiro símbolo é esse aqui, ó, é o brasão, né, o escudo de armas do estado de Rondônia, e dentro desse escudo ele tem uma simbologia, um significado, e eu quero trazer para vocês. Então, destacar dois símbolos, duas simbologias desse brasão. O primeiro é a espada, que representa o Marechal Cândido do Rondon, né? Tanto que Rondônia e Marechal Cândido do Rondon, né? Rondônia, o nosso território foi homenageado com o nome do Marechal Cândido do Rondon, que foi um desbravador, né? Que tem um significado muito importante para a história de Rondônia. E aqui ele é representado pela espada e também por este quadrado aqui com 4 pontas de losango que representa o Forte Príncipe da Beira, né? Que é uma construção militar, né? Que foi da época, né? Da colônia, que está à margem ali do Rio Guaporé e é um dos patrimônios do estado de Rondônia e do Brasil. Seguida ali da bandeira, essa bandeira ela foi, né, constituída ali por um concurso público, está datada ali de 31 de dezembro de 1981, né, e foi desenhada, né, pelo arquiteto porto-velhense Silvio, né, Silvio Cavajal Feitosa. Então, esses são os dois símbolos do estado de Rondônia. Vamos falar um pouquinho sobre os limites e fronteiras. Eu quero destacar bastante essas informações aqui para vocês. Mas antes de eu falar sobre os limites e fronteiras do estado de Rondônia, a gente precisa diferenciar o que é limite e o que é fronteira. Quando eu falo sobre limites, eu estou falando sobre os limites entre os estados brasileiros, né? É onde termina um estado e começa outro, e vice-versa. Isso é limite, certo? Quando eu falo de fronteira, estou falando quando termina um país e começa outro. Por exemplo, limites. Rondônia, ela faz limites com os estados, né, do Mato Grosso a leste, como eu estou mostrando aqui para você, né? Mato Grosso a leste, Amazonas ao norte, né? Amazonas ao norte, né? E o Acre, né, bem aqui pouquinho, ó. E o Acre bem aqui nesse cantinho, né? A oeste, certo? Então, estes são os limites do estado de Rondônia, quando ela faz a divisa ali com outros estados. Então, lembre-se, Rondônia faz limite com Mato Grosso, Amazonas e Acre. Tranquilo? Agora, fronteira. Rondônia faz fronteira com um país. Ele é um estado fronteiriço. Ele faz fronteira com a República Plurinacional da Bolívia, né? Que vai desde o oeste ao sul do estado de Rondônia. Então, esta faixa aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é a fronteira de Rondônia com a Bolívia. Tranquilo? Vou falar um pouquinho sobre o surgimento do estado de Rondônia. Primeiramente, Rondônia ele está entre os estados mais novos da Federação Brasileira.
né? A sua origem ali surgiu ali entre 1940, né? Que foi quando o governo federal criou vários territórios. E dentre esses territórios, criou o território federal do Guaporé, que foi no dia ali 13 de nove de 1943, né? E antes de Rondônia, né, se tornar um território, antes, hoje o estado de Rondônia, antes mesmo do estado de Rondônia surgir, esse território aqui onde hoje é Rondônia pertencia ao estado de Mato Grosso, né? Então a nossa história começa ali pelo Mato Grosso. Até 13 de nove de 1943, quando o governo federal criou o território federal do Guaporé, né? E criando esse território, o território federal do Guaporé, foi formado, né, 4 municípios, que foi Porto Velho, que era a capital desse território, Lábrea, Guajará-Mirim e Santo Antônio. Esses eram os 4 municípios que surgiram junto com a criação do território federal do Guaporé. Se a gente analisar essa imagem aqui, por exemplo, eu coloquei aqui para destacar, a gente vê aqui o desenvolvimento do território brasileiro conforme o processo histórico. Lá em 1534, Rondônia estava bem aqui, ó. Rondônia nem fazia parte do território português. Só que os portugueses, no processo de colonização, eles expandiam o seu território, né? Abrangendo, né, a área onde hoje é o estado de Rondônia. Se não houvesse esse desenvolvimento, essa ampliação do território colonial português ou português na América do Sul, durante esse processo histórico, talvez hoje nós faríamos parte de outra cultura ou de outro país, ou seríamos um país independente, né? Ou faríamos parte do território de um outro país, teríamos outra cultura, outra língua, mas nesse processo de desenvolvimento, né, os portugueses, né, alcançaram esta área onde hoje é o território rondoniense. O surgimento ali do estado de Rondônia, ainda falando sobre esse assunto, a gente vê aqui o mapa do Brasil, ó, temos destacado aqui Rondônia no mapa do Brasil. Em 1956, né, sua denominação foi alterada, né, se tornou ali território federal de Rondônia. E em 1981 se tornou estado, né? Então até ali 1956, né, em 1956 até 1981, perdão, Rondônia era um território, ele não era um estado, ele não tinha uma independência, ele era gerido, era cuidado, né? Por quem? Pelo governo federal. Ele é administrado pelo governo federal. Já a partir de 1981, ele alcança o status de estado, né? Se tornando, de certo modo, independente, não um país independente, se tornando um estado, né? Constituindo governos, né, para se autogerir. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho de como o estado de Rondônia se constitui, se localiza-se dentro do território, dentro do espaço geográfico. Ó, nós temos aqui, por exemplo, o estado de Rondônia. E em relação à região norte do Brasil, nós vemos aqui como Rondônia se localiza dentro da região norte. Aqui neste mapa nós vemos o estado de Rondônia localizado dentro do espaço brasileiro, dentro do espaço da América do Sul. E aqui nós temos o estado de Rondônia num contexto mais regional, né? Com seus limites ali com o Acre, o Amazonas, Mato Grosso e fronteira com a Bolívia. O texto ele vai dizer que o estado de Rondônia localiza-se em uma área estratégica, né, da América do Sul, e sua principal bacia hidrográfica, a bacia do Rio Madeira, recebe águas do norte de Mato Grosso, dos rios Grande, Guaporé e Mamoré, que vertem, né, da parte oriental da Bolívia, bem como dos rios Madre de Dios e Beni, que vem ali do nordeste boliviano e do oriente peruano, certo? Além disso, a bacia do Rio Madeira integra-se às demais hidrovias da região amazônica, interligando centros urbanos regionais, franqueando o acesso dos produtos da Amazônia aos mercados mundiais. Então, muitas mercadorias que são produzidas lá no Nordeste do Brasil, eles seguem um trajeto pelas rodovias até, por exemplo, Porto Velho, onde tem os portos hidroviários. E essas mercadorias, muitas vezes, são embarcadas, né,
nessas embarcações e seguem pelo Rio Madeira até outros centros urbanos, como por exemplo de Manaus. Então eles utilizam, aqui no estado de Rondônia, utiliza-se muito o Rio Madeira como rota de transporte hidroviário. Então o transporte hidroviário tem muita importância aqui para o estado de Rondônia. Por exemplo, muitos produtos agropecuários, né? Como por exemplo a soja, o milho, que é produzido lá no Mato Grosso, segue até Porto Velho. De Porto Velho é embarcado em um transporte hidroviário que vai ser desembarcado em Manaus em um navio, né, um pouco maior. Esse navio vai seguir ali o Rio Amazonas, vai alcançar o oceano e vai seguir viagem para outros lugares do mundo. Aqui, ainda falando um pouquinho sobre as fronteiras, quero destacar que Rondônia é uma das 11 unidades federativas que integram a faixa de fronteira nacional. Então, se a gente for pegar os 26 estados, mais o Distrito Federal, 11, né, 11 desses 26 estados mais o Distrito Federal estão em faixa de fronteira. E a faixa de fronteira é compreendida desde aquela divisa ali a 150 quilômetros. Então aqui a gente vê, ó, né, a faixa de fronteira do Brasil. Rondônia está no eixo central, né? Tem o Arco Sul, que é esse amarelinho, o Arco Norte, que é o verde, e o Arco Central. Rondônia está no Arco Central, né, das fronteiras brasileiras. O texto vai dizer aqui, ó, a porção de 150 quilômetros de largura ao longo da fronteira terrestre, né? Rondônia está incluída no arco central da fronteira, segundo o Plano de Desenvolvimento e Integração Nacional, né, constituído aí pelo governo federal. O estado de Rondônia, né, no estado, a faixa de fronteira, em todo o estado de Rondônia, é de 1.342 quilômetros. É o tamanho dessa faixa de fronteira. No estado, né, quero até destacar aqui com vocês, no estado, a faixa de fronteira tem 1.342 quilômetros de extensão, onde estão incluídos 27 municípios, ou seja, 27 municípios estão dentro dessa faixa de fronteira, que inclui desde a divisa a 150 quilômetros adentro do território, certo? Quero destacar também que Porto Velho e Guajará-Mirim, né, são os municípios ali mais populosos dentro da faixa de fronteira. Lembrando que Porto Velho é a única capital do Brasil que está em uma faixa de fronteira com outro país, né? Se a gente for pegar e somar ali os dois municípios mais populosos dentro da faixa de fronteira, que é Porto Velho e Guajará-Mirim, vai somar ali 850.182 habitantes. Então, a maior parte da população, pode-se dizer, né, ou metade da população de Rondônia, que está dentro de Porto Velho e Guajará-Mirim, né, está em uma faixa de fronteira. Porém, eu quero dizer que nem todos aqueles 27 municípios que estão na faixa de fronteira aqui no estado de Rondônia, eles fazem divisa com a Bolívia, né? Desses 27 municípios, somente 8 fazem divisa com a Bolívia. Eu destaquei no slide anterior que era 27, que é 27 municípios que estão na faixa de fronteira, são municípios que estão desde a divisa a 150 quilômetros adentro, né, do território. Então, pode ter outros municípios dentro dessa faixa de fronteira, certo? Porém, somente 8 fazem divisa com a Bolívia, que é Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Costa Marques, Alto Alegre dos Parecis, Pimenteiras do Oeste e Cabixi, conforme está destacado aqui. Tranquilo? Por fim, quero destacar aqui a BR-364, que é o principal corredor de transporte do estado de Rondônia. Claro, nós temos o transporte hidroviário, temos o transporte aéreo, mas a rodovia, a BR-364, ela
que liga Rondônia, né? É o principal meio de transporte que liga Rondônia às outras regiões do Brasil e também a outros países, né? Como, por exemplo, o Peru. O texto vai dizer que a rodovia BR-364, que liga Rondônia, Acre e o Peru, será o primeiro eixo multimodal Atlântico-Pacífico. Então, é um projeto que liga ali o Brasil, né, que liga ali o Oceano Atlântico, basicamente, porque ela nasce lá em São Paulo, na cidade de Limeira, né, na região sudeste do Brasil, que vai ligar até o Pacífico. Então, ele é um eixo modal ali que foi pensado, constituído para ligar o Atlântico, o Oceano Atlântico, até o Oceano Pacífico, tornando Rondônia um entreposto para a prestação de serviço de logística. Então, essa BR-364, a BR-364 tem uma importância muito grande. Ela começa, se a gente for pensar só no estado de Rondônia, ela começa ali, ó, em Vilhena, né? Passa por Porto Velho, né? E vai entrar ali no estado do Acre, certo? Então, lembre-se, pessoal, a BR-364 ela tem uma importância muito grande para a formação do estado de Rondônia. Se não fosse a BR-364, talvez o desenvolvimento, o crescimento do estado de Rondônia seria um pouco mais lento. Lembrando que ela é o eixo principal, né, de entrada e saída do estado. Pessoal, neste momento aqui eu finalizo essa primeira parte da aula, né, referente a essa temática. Finalizo aqui com vocês. Agradeço por vocês terem ficado até aqui. Em caso de dúvidas, deixem aí nos comentários, que eu vou respondendo com calma. E agradeço por vocês terem ficado até aqui e até a próxima.